Isso. Bom dia, gente. Graças e paz. Hoje é um dia tenso para alguns pais também, que é dia de Enem, né? Muitos pais levando seus filhos para a prova, preparando para esse Exame Nacional de Ensino Médio, que é o instrumento usado pelo Ministério da Educação para conseguir as vagas aí nas universidades federais, públicas, também a pontuação para descontos, enfim, e mesmo bolsas nas universidades privadas. É um dia que a família está bem tensa e a gente tem orado também para que Deus prepare os nossos filhos para entrarem nesse ambiente universitário, sendo bênção, né, sendo influência para a sua geração também. Que Deus possa abençoar os pais que estão acompanhando seus filhos nesse momento de provas do Enem. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa manhã para nós como igreja, que é fruto de uma reflexão do nosso colégio pastoral. Nós conversamos sobre um assunto um tema que é pouco falado entre nós aqui. A nossa igreja, ela claramente tem uma visão contrária ao que é denominado teologia da prosperidade, que é um tipo de teologia, uma teologia que nasceu no final do século XIX, ali, início do século XX, nos Estados Unidos, e que ganhou força no Brasil nos anos 1970, com o nascimento de algumas denominações que trabalharam muito o conceito de uma teologia chamada teologia da prosperidade. Até porque a teologia, que é o estudo sobre Deus, ele tem que ser amplo, integral. Toda teologia que é dividida, departamentalizada, compartilhada em setores, ela corre o risco de perder a sua essência. Então é fato que nós não entendemos essa teologia de um Deus que quer que todos sejam ricos e que se a pessoa está enfrentando uma dificuldade financeira é porque está embaixo de maldição, ou porque se a pessoa está desempregada é porque não está sendo próspero. Ela é contrária à palavra de Deus. Também é verdade que há um outro extremo teológico muito perigoso, que foi difundido no começo da igreja evangélica, com uma herança ainda de uma visão de alguns santos católicos importantes para a história da igreja, como São Tomás de Aquino, com a teologia tomista, ou mesmo Francisco de Assis, com a teologia franciscana, que quase que divinizaram a pobreza, como ser pobre era o sinal da bênção. Quanto mais pobre eu fosse, melhor seria, porque é sinal que eu estou sendo abençoado por Deus. Na verdade, os dois extremos, nós entendemos que eles não retratam o que o Evangelho ensina. E nós queríamos compartilhar uma mensagem de ensino aqui nessa manhã sobre esse assunto, porque entendemos que nossa igreja é uma igreja que tem sido fiel. Até o pastor Wellington, no momento da ofertória, lembrou sobre isso. Uma igreja que tem sido fiel no trato com os dízimos, uma igreja que assume seus desafios. Durante toda a história dessa igreja, cada desafio que a igreja precisou enfrentar para a construção. Nós tivemos, por exemplo, um testemunho forte na construção dessa contenção, muro de contenção que foi levantado aqui atrás, que é uma obra que não tem beleza, que não aparece, mas era uma obra necessária demais por segurança. E essa obra foi feita durante o tempo da pandemia. Nós gastamos aí talvez perto de R$300 mil numa obra que nem era vista, né? Mas que era segurança, e foi feita durante a pandemia, porque o povo foi fiel, assumiu o compromisso, enviava recursos, Deus enviou recursos de fora, Deus fez tudo o que podia fazer para que essa obra acontecesse. Então, nós não estamos aqui para tentar convencer você a entregar alguma coisa, porque nós entendemos que essa igreja é fiel. Mas para esclarecer uma visão que é necessário entendermos o quanto Deus também deseja que tenhamos uma vida abundante. E muita gente, por não entender isso, também está aprendendo errado. Então, quero compartilhar com você, o tema da mensagem hoje é a lei da abundância. Eu quero começar com o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Versículo bem conhecido, João, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos como família de Deus, como igreja do Senhor Jesus, para compartilharmos a tua palavra. Te agradecemos por esse tempo de comunhão, de adoração, de celebração, e agora queremos oferecer ao Senhor nossa total atenção para receber tua palavra. Nos levantamos contra todo e qualquer espírito contrário à tua palavra, toda resistência na alma, toda inquietação excessiva, toda voz externa que nos atrapalhe de ouvir a tua boa voz, para que sejamos alimentados por essa palavra e que ela possa produzir frutos
Nos levantamos contra toda a fortaleza na mente, que ela seja derrubada agora, que todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam anulados, para que as nossas mentes sejam assim levadas cativas à obediência de Cristo nessa manhã, e assim essa semente poderosíssima que é a Tua palavra possa produzir frutos abundantes em nossos corações, que devem ser solos férteis nessa manhã. É assim que oramos e cremos, Pai querido, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Então Jesus diz que Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Há uma Bíblia inglesa, uma versão ampliada, que essa expressão abundante, ela fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente e até transbordar. A palavra usada por Jesus aqui no grego para vida abundante é a palavra zoe, esse tipo de vida. No grego há várias palavras para vida. Bios é um tipo de vida, psique é outro tipo de vida, e uma das formas de expressar vida é zoe, que seria, para os gregos politeístas, né, a vida dos deuses, a vida das divindades, que na verdade é essa vida abundante que Jesus falou, a vida plena até transbordar. É uma vida tão plena que ela transborda. Jesus está dizendo o seguinte: Ele veio para que todos aqueles que creiam nele tenham vida, mas a tenham abundantemente. Amém? É o princípio de Deus. Há uma lei da abundância que Deus promete a todo aquele que é encontrado pelo amor de Jesus. Essa expressão vida abundante é que foi interpretada como prosperidade. Não está errado, porque de fato a vida abundante é uma vida próspera. Talvez tenha sido equivocado, foi a percepção que muitos teólogos tiveram do que seria prosperidade. O que é prosperidade? Primeiro, prosperidade não se trata só de dinheiro. Prosperidade não quer dizer necessariamente que eu teria uma conta com dinheiro sobrando. Prosperidade não quer dizer não estar revelado na marca do carro que eu tenho ou da casa que eu moro. Prosperidade não está na etiqueta da roupa que eu uso. Prosperidade não tem a ver necessariamente com bens materiais. Prosperidade é ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Então, prosperidade envolve prosperidade financeira, sim, mas também uma vida espiritual próspera, uma vida emocional próspera, uma alma próspera, uma vida física próspera, com saúde física, não precisando gastar com medicamentos, não ficando preso a medicamentos caros. Prosperidade tem a ver com a vida relacional também próspera, ter muitos amigos, ter relacionamentos profundos, isso é prosperidade. Portanto, a palavra de Deus fala que essa vida abundante oferecida por Jesus deve ser vivida por todo aquele que crê em Jesus. Isso é um princípio. Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos abundantemente. Se eu tenho uma vida que não é abundante, se eu tenho uma vida que é renhida, se eu tenho uma vida que é mesquinha, se eu tenho uma vida de tudo, meus relacionamentos são pobres demais, eu não tenho vínculos, eu não tenho afetos, eu não tenho amigos, se eu tenho uma vida espiritualmente confusa, não vivo plenamente o que o Espírito Santo quer que eu viva, tenho aquela espiritualidade medíocre a vida inteira, gente que passa anos na igreja e o nível de conhecimento de Deus é sempre o mesmo, isso não é uma vida abundante. Se as minhas emoções estão sempre turbadas, todos nós podemos, espiritualmente falando, enfrentar tempos de frieza espiritual, você entende isso? Todos nós enfrentamos momentos em que a nossa espiritualidade ela é abatida pelas circunstâncias da vida, mas quando alguém vive constantemente, anos na igreja, sem nunca desenvolver sua espiritualidade, essa pessoa não está tendo uma vida abundante. Eu posso enfrentar tempos de angústia, de ansiedade, de depressão, vou enfrentar conflitos emocionais, mas se a minha vida inteira está cercada disso, de ressentimentos, de mágoas, de perdão não liberado, alguma coisa aponta que a minha vida não está abundante. Eu posso ter problemas físicos, todos nós temos, quando não nos alimentamos bem, quando temos uma doença que é genética, mas se eu vivo o tempo inteiro cercado por doenças, isso não é uma vida abundante. Você entende o que eu estou querendo colocar? Amém? Isso também vai para as finanças. Todos nós podemos ter dificuldade financeira. Então, nós podemos enfrentar um tempo de escassez, por um descuido financeiro, por uma crise econômica, ou por um descuido mesmo, talvez ter o nome negativado em algum organismo de fiscalização de finanças, seja o Serasa, seja o SPC, seja uma dívida ativa. Podemos enfrentar uma empresa que não foi bem, ela quebra e você tem um tempo de falência. Isso acontece com qualquer pessoa, inclusive com cristãos. Amém, gente? Está claro isso aqui? Ter que pedir emprestado a alguém no momento. Agora, se eu vivo a vida inteira devendo,
enrolado financeiramente, nada prospera, tudo dá errado. Isso também não é vida abundante. Está claro para vocês isso aqui, irmãos? Então, a vida abundante envolve todo o circuito da vida da pessoa. Eu posso, em algum momento, ter uma amizade que foi quebrada por uma traição, por um descontentamento, e eu ficar um tempo mais recluso, com dificuldade de confiar, e eu fico ali meio, retraído. Ok, faz parte da vida. Mas se a minha vida inteira é nunca tendo amigos, sempre fechando, sempre quebrando vínculos, sempre começando relacionamentos sendo quebrados, isso não é vida abundante. Então, o que o Senhor quer é que tenhamos uma vida abundante. É um princípio. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 e 9, todos os textos vão estar aqui na tela, na nova versão, Nova Almeida atualizada. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 e 9, está assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. De novo, uma afirmação muito clara da carta de Paulo. Ele fala de toda a graça. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Não só um pouquinho da graça dele. A graça de Deus é abundante. Esse é um ponto, por exemplo, que é muito difícil nossa alma aceitar. Como a graça é abundante. Cada vez que cometemos um erro, para nós é muito difícil entender como é que esse Pai me acolhe do mesmo jeito de antes, mesmo sendo tão pecador como sou. Porque a graça é abundante. Ela não se poupa. Toda a graça. Tendo sempre, não só às vezes. Sempre essa graça cuidando de mim, não é só às vezes. Ele fala em tudo, não em algumas coisas. Para que em tudo eu tenha toda a suficiência, não apenas um pouco da suficiência. Mas depois ele encerra dizendo, para que isso seja abundante também em toda a boa obra, não em algumas boas obras. Esse texto aponta claramente aqui que é um propósito de Deus na vida abundante. Se vida abundante é tão cheia a ponto de transbordar, toda vida abundante só faz sentido se transborda. Toda vida abundante, que é chamada de abundante ou de prosperidade, mas que eu prendo só para mim, isso não é prosperidade nem abundância, pode até ser riqueza de bens materiais. Você entende o que estou falando? Eu posso ser uma pessoa milionária, bilionária, trilionária, e não ser abundante. Se tudo que eu tenho eu retenho só para mim, se prende aqui. Se eu tenho amigos, por exemplo, mas são amigos exclusivos, sabe? Amigo, aquele amigo que é só meu, que eu fecho. Que se alguém mais chegar, eu fecho as portas. Não quero que chegue perto, que vai atrapalhar a minha amizade. Isso não é abundância de amizade. Se eu sou uma pessoa que tenho bênção só para mim, isso não é abundância. Porque toda a abundância de Deus é plena para ser revelada em toda boa obra. Amém? Tudo que Deus der para mim, vai ter que, no final, sinalizar em boas obras. Portanto, há uma promessa de Deus, que essa vida abundante será em todas as áreas da minha vida. Quantos creem nisso aqui? Pode dizer amém? Amém? Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Deus quer que você seja uma pessoa plena nos relacionamentos, que você tenha muitos amigos, que você tenha uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, amém? Fluindo nos dons, manifestando os dons. Deus quer que você exerça ministérios e sirva ao Senhor. Deus quer que você tenha saúde emocional, que você extravase essa saúde para as pessoas perto de você. Deus quer que você tenha recurso financeiro, que você tenha dinheiro, que você tenha negócio. Deus quer que você tenha isso tudo, mas que no final, tudo isso redunde em boas obras. Agora, por que será que muitos cristãos não têm essa vida abundante? Eu repito mais uma vez, por favor, para ser bem claro, eu não estou falando de estações, de períodos. Deus vai te permitir passar por períodos e estações, você entende isso? Deus vai te permitir passar por escassez. Deus vai te permitir viver um tempo sem amigos. Ele literalmente vai te conduzir para essa jornada. Sabe por quê? Porque Deus é um pai muito bem resolvido. Ele quer filhos maduros. E ninguém amadurece sem frustração e sem dor.
Toda criança que é super protegida nunca vai amadurecer. A prova disso é essa geração, infelizmente, de homens mimados, mamãezados, que não se posicionam como homens, que às vezes tiveram excesso de proteção. Deus é um pai bem resolvido. Se Deus quiser que você cresça, Ele vai fazer você crescer te esticando. Amém? Então vai ter momentos na vida que até os amigos vão se afastar. E Deus vai até afastá-los. Amém? Eu sei que é estranho pensar nisso. Ele vai afastar para que você cresça, para que você dependa dele. Vai ter momentos que as emoções vão ser confusas. Você vai estar angustiado. Há até tristeza que Deus gera. E para esse século é complicado, que esse é o século que não suporta a tristeza. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Então a tristeza que Deus gera, produz arrependimento. Eu vou enfrentar a escassez financeira, ficar desempregado. Isso faz parte da vida, do processo de amadurecimento. O que eu estou dizendo é quando a vida é constantemente nessas sequelas, isso aponta que não há vida abundante fluindo de você. Então como é que eu posso alcançar as pessoas lá fora, falando que servir a Deus uma vida abundante, se o tempo inteiro tudo dá errado, se minha vida nunca flui, nunca tenho amigos, não confio em ninguém, não tenho amigo que presta, igreja não presta, amigos não presta, família não presta, eu estou sempre negativo, como alguém vai acreditar que essa vida de Deus é verdadeira e flui? E por que será que ela é tão impedida? Talvez porque não tenhamos entendido o propósito e a origem dessa vida abundante, dessa vida zoe, que é uma vida tão plena até transbordar. E há uma passagem bíblica que, para mim, retrata isso muito bem. Eu quero ler com você uma história conhecida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, vai estar aqui na tela, do 25 ao 37, uma passagem onde, mais uma vez, é falado sobre essa vida zoe, vida abundante. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Abrindo parênteses aqui, essa vida eterna, de novo, se for no original, é zoe. O que ele pergunta é: o que eu faço para herdar a vida zoe? O que eu faço para herdar a vida abundante? O que eu faço para ter uma vida plena até transbordar? Porque quando a gente pensa em vida eterna e zoe, a gente pensa sempre na vida após a morte. Ok? Mas a vida eterna começa já aqui. Amém, gente? A vida abundante, seja feito assim na terra como no céu, é aqui. Ele está dizendo o seguinte: o que o doutor da lei pergunta a Jesus é: o que eu faço para receber essa vida? O que eu faço para ter essa vida? Essa é uma pergunta boa. No versículo 26, Jesus pergunta. Aliás, Jesus era muito bom de pergunta. Você pode ver várias vezes na Bíblia, Jesus muito mais pergunta do que responde. Ele costuma muito responder perguntas com outra pergunta. Esse é um pai querendo entender você, né? Não um pai que dá resposta óbvia. Então ele pergunta: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Acabou aqui a questão, poderia acabar aqui. Ele perguntou: como é que eu faço para ter essa vida abundante? Ele falou: olha, você conhece a lei? O que resume a lei? O que resume a lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então faça isso, ou seja, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como você se ama. Se você fizer isso, essa vida plena, abundante, vai estar em você. Está clara a resposta aqui. Mas o fariseu não queria uma resposta, ele queria questionar. Então ele pergunta mais uma vez, no versículo 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é esse próximo que eu tenho que amar como a mim mesmo? Quem é esse próximo? Jesus, então, prosseguiu dizendo, no versículo 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho.
Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a sua hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Como eu disse, Jesus gostava muito de responder com perguntas, fazendo a gente pensar. A pergunta inicial do doutor da lei é: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ter a vida zoe? O que eu faço para ter um estilo de vida, um padrão de vida, um modelo de vida, uma vida que seja tão plena que até transborde? Porque quem vive assim não vive preso a angústias, rancores, amarguras, nem circunstanciais, nem eventuais, porque a vida flui dele. O que eu faço para ter essa vida? E Jesus diz: olha, cumpre o que a lei diz, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo, Senhor? Ok, então vou te contar uma história. Aí ele contou essa história que você viu. Então, a história, resumindo, mais uma vez, alguém de viagem foi assaltado. Ao ser assaltado, levaram os seus bens, espancaram esse homem e o jogaram à beira da estrada, semi-morto, meio morto, quase morrendo. Casualmente, por acaso, naquele caminho entre Jerusalém e Jericó, passava um fariseu, um sacerdote. Jericó era a região rica daquele tempo, onde as casas mais nobres eram colocadas. E muitos fariseus, muitos sacerdotes, muitos publicanos moravam em Jericó. E esse sacerdote talvez estivesse indo para casa, saindo do culto. Então, era um pastor. Acabou o culto, abençoado, pregou sobre amor, ele sai andando. E ele passa e vê esse homem ferido. O que ele faz? Ele passa de largo. Antes de julgar esse homem, pense se muitos de nós, e eu mesmo, já não fiz isso algumas vezes. Eu tenho medo, se for uma armadilha, se for um truque, se o assaltante que assaltou estiver do lado da moita esperando para me pegar também, ele passou de largo. Não se aproximou. Depois vem um levita, que cuida do templo, ocupado com as coisas do Senhor. Depois do culto saiu, ministrou louvor, recolheu oferta, limpou a igreja, sei lá, serviu como levita e foi para casa todo feliz após o culto, até que encontra esse homem no caminho e faz a mesma coisa, passa de largo. E depois Jesus cita uma terceira pessoa nessa história e intencionalmente, como ele sempre fazia, ele coloca alguém para provocar o pensamento dos fariseus. Ele coloca um samaritano. Gente, samaritano era o povo mais odiado pelos judeus. Todos sabem da história, certamente, que o povo da Samaria, quando foi invadido lá pela Síria, o rei da Síria colocou vários povos misturados na Samaria, e Samaria perdeu um pouco da sua identidade de judeus. Então, havia culto misturado, havia um templo rebelde no monte contra o templo de Jerusalém, havia adoração de outros deuses, era um lugar confuso. Então, os judeus odiavam os samaritanos. É como se Jesus falasse: olha, passou o pastor, passou o ministro de louvor, passou o missionário, passou o professor de escola bíblica, passou o teólogo, mas depois passou um pai de santo. Passou um imã muçulmano, passou um monge budista, passou um ateu, passou um comunista. Tudo que crente odeia, não é isso? Você tem ódio desse tipo de coisa. Passou essa pessoa que ninguém gosta. Pois bem, esse cara passa e faz diferente. Ele se aproxima do homem, vê os seus ferimentos. Ao ver os ferimentos, ele se torna responsável por aquele homem. Não tem mais como ignorá-lo. Ele cuida das feridas, joga azeite, vinho, para aliviar a dor, para curar as feridas. Ele tem álcool, está cuidando daquele homem. Depois que ele fez aquilo, ele fala: não tenho o que fazer, eu não posso deixar esse homem aqui mais. Eu não posso ir embora e deixá-lo aqui, eu vou ter que levá-lo para algum lugar. Então ele só tem um cavalo, ele coloca o homem na sua cavalgadura. Ele abriu mão do seu próprio direito, para que aquele homem ferido fosse cuidado. Colocou sobre a sua cavalgadura e foi a pé. É como se ele ligasse para a esposa e falasse: amor, aquela viagem de férias lá para Cancún, esquece. Vou gastar o dinheiro com um cara que eu nem sei quem é, mas já achei meio morto na estrada aqui. Aquele grana que estava guardando para comprar aquele carro novo, trocar de carro, vamos ficar com carro velho esse ano. Porque o dinheiro que eu ia gastar com carro, vou gastar com um cara que eu nem sei quem é.
mas estava meio morto na estrada, porque ele agora é minha responsabilidade, porque eu o encontrei. Eu passei próximo a ele. Eu me tornei o próximo dele. E ele se tornou meu próximo também. Ele é o que veio logo depois de mim. Eu que recebi esse amor. O próximo que eu encontrei foi ele. E agora esse amor que eu tenho do meu pai, eu preciso repartir com ele. Leva para a hospedaria, hospeda o moço. Era um cara digno, certamente. Tinha uma boa fama. Ele dá 2 denários ao dono da hospedaria e fala: se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar por aqui, eu pago o restante. Era um cara que tinha crédito. Depois que ele conta essa história, Jesus pergunta para o doutor da lei: pois bem, quem foi o próximo daquele homem que estava moribundo na estrada? O fariseu não ia poder dizer foi o samaritano, porque era muito difícil dizer foi o samaritano. Foi o padre, foi o pai de santo, foi o monge budista, foi o imã, foi o ateu. Ou se fosse um reformado, falar foi o pentecostal. Ou se fosse pentecostal, falar foi um reformado. Você entende? Ele só falou, foi aquele que usou de misericórdia com ele. E ao responder assim, ele falou a maior verdade. Jesus disse: faça o mesmo e você vai ter essa vida abundante. Portanto, a vida abundante, da qual o Senhor falou, só vai fluir em você se houver abundância em você. E a maior revelação da abundância é a misericórdia. A maior revelação do amor de Deus foi quando Ele deu o seu próprio Filho por nós para morrer na cruz do Calvário. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu próprio Filho. Seu único filho. E o seu filho decidiu abrir mão de ser único filho para tornar-se primeiro de muitos irmãos. Então, a trindade toda se doa. Porque ama. E isso é abundância. Eu ouço história assim, olha, tem um casal na igreja que eles são meio estranhos, eles não falam com ninguém, são meio egoístas, mas eles se amam tanto, não se amam. Um casal que se ama, o amor não cabe dentro do casamento. É forte demais. Porque o amor é abundante. Todo casal que realmente se ama, ama os vizinhos, ama os amigos, ama os necessitados. Tem uma família que é muito ligada. Entre a família deles, um cuida do outro, não falta nada. Se alguém está desempregado, alguém vai lá dar socorro. Se alguém dá a casa um para o outro, porque aquela família é muito unida. Mas eu não posso contar com aquela família para mais nada. Alguma coisa está errada. Porque se é abundante, não cabe no sistema. Você entende isso? Então, vida abundante começa quando eu estou pronto a deixar fluir tudo que há de bom em mim. Eu não consigo reter. E a misericórdia é a maior revelação disso. Portanto, a resposta para saber como eu faço para ter uma vida abundante, amar a Deus e amar o próximo. Deus é amor, irmãos. Amar a Deus e ao próximo é a base de toda a lei e os profetas. Todas as leis, qualquer lei que você imaginar, inclusive da abundância, está presa à lei do amor. Eu não consigo ser próspero, nem pleno, nem abundante, se eu não amar. E amar é um mandamento, não é de sentimento que a gente está falando. Eu amo até de quem eu não gosto. Eu posso até não gostar, mas vou amar. Eu posso até não gostar das práticas dele. Eu posso discordar de tudo que ele pensa, mas vou amar de tal forma que, se for preciso, o meu corpo vai ser entregue para que ele seja salvo. É disso que a gente está falando. Não amor emocional, mas o amor de Deus. Eu nem preciso ser amado para amar. Então, a vida abundante passa por essa convicção de que em mim também há abundância. Ficou claro para vocês isso aqui, gente? Como é que eu posso pedir a Deus a vida abundante se eu quero receber de Deus amigos para prendê-los? Se eu quero receber uma boa igreja, para o seu dono da igreja, e ninguém estranho entrar. Se eu estou preocupado em manter o meu lugar reservado nas primeiras fileiras, porque se alguém mais capaz do que eu, pode tomar o meu lugar. Isso não é amor pela igreja. Como é que eu digo que eu amo abundantemente se eu quero prender minha família só para mim? Como é que eu digo que eu amo abundantemente se eu quero ter prosperidade de Deus para ser só meu e não repartir com ninguém? Não há abundância nisso. A abundância está em ter um coração abundante. E quem gera isso é o amor que o próprio Deus derrama sobre nós. Amém, gente? Então, se há um propósito pelo qual orarmos hoje, é que Deus nos batize nesse amor do Pai, que é abundante. Você pode dizer amém? Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com finanças? Com a vida financeira também abundante? Aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, aos Efésios 1, 3,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa importante para guardar no coração da gente, é que toda bênção é espiritual. Toda bênção é espiritual. Bênção, um dos principais significados da palavra bênção é capacitação. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, ele disse, Deus o abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e cuidai da terra. A bênção é a capacitação. Deus nos capacitou. Deus nos capacitou para amar, Deus nos capacitou para ter amigos, Deus nos capacitou também para ter recurso financeiro. Mas essa capacitação que vem dele, que é a bênção dele, não pode ser confundida com os bens materiais. O teu carro, a tua casa, não é a bênção. A bênção não está aí. O teu carro e a tua casa são manifestações de uma bênção que já existe em você. Você entende isso? Se você não entender isso, você vai o tempo inteiro procurar as bênçãos. Na verdade, nós já somos abençoados nele. Nós já temos toda a bênção espiritual em nós. Eu preciso crer nisso primeiro. Ter convicção que não são os bens materiais que vão definir se eu sou ou não sou abençoado. Eles podem ser manifestações de uma bênção que já há em mim. Enquanto eu não entender isso, eu vou viver igual o mundo, buscando os recursos materiais. E até posso buscar de forma equivocada a espiritualidade pensando nos bens materiais. Então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dar oferta, eu vou dar dízimo, vou fazer campanha para ganhar bens. Está tudo confuso. Eu não entendi que sou abençoado ainda. E por isso eu busco essas coisas. Na verdade, porque eu sou abençoado, toda a manifestação da bênção é a manifestação daquilo que já é espiritual. Mas, se é espiritual, a fonte também precisa ser espiritual. Se os bens materiais forem vistos apenas como riquezas humanas, é do esforço humano que você precisa. Então, eu vou começar a acreditar que é o meu esforço que gera isso. Espera aí, pastor, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Sim, claro que você vai trabalhar. Mas não como quem foca a riqueza como resultado desse trabalho. Mas como quem entende que o trabalho já é a manifestação da bênção em você e que essa bênção produz, inclusive, riquezas. Deu para entender isso, gente? Porque é diferente. Se eu começo a acreditar que é o meu esforço que gera isso, e nós transportamos essa linguagem carnal, essa mente carnal, para a relação com Deus. Então, acho que a oração, o jejum, a campanha é um esforço que eu faço para convencer Deus para me dar alguma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa, muito claro, ouça isso. A tua oração não move a mão de Deus. A tua oração te move para debaixo da mão dele. Porque é na mão dele que está a bênção. A tua oração não vai fazer com que as coisas aconteçam. A tua oração vai te conduzir para o lugar onde tudo acontece, que é a vontade dele. É disso que eu preciso lembrar. Está nele, na relação com ele e no propósito dele, toda a abundância, inclusive a abundância financeira. Agora, se é espiritual, eu preciso entender que para que eu possa viver tudo que há no Espírito, eu preciso que a minha mente seja conduzida também pelo Espírito. É disso que a Bíblia fala sobre andar no Espírito. Se é espiritual, eu tenho que andar no Espírito. O problema é que nós somos o tempo inteiro, irmãos, empurrados a andar na carne. Há pouco tempo pregamos aqui sobre a oração de Abacuque. Alguém lembra dessa mensagem? Sobre a esperança. Se não, procura depois no YouTube lá, né? A esperança é mais poderosa que o caos. Há um caos instalado no mundo. A mente carnal olha para a violência, para os assaltos, e diz, olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, esse mundo acabou. E é um fato. Mas na mente espiritual, opa, há um Deus sentado no trono, que é soberano e que ele governa tudo. Por isso, ser chamado a viver por fé é ser chamado a viver com a mente espiritual. Mas, irmãos, nossa mente tem sido alimentada pela carne apenas. Inclusive, às vezes, nossas pregações são carnais, dando a ilusão das pessoas que o esforço delas vai produzir o que Deus tem que fazer por elas. E aí eu começo a me achar merecedor do que Deus está fazendo ou não merecedor. E quando eu não me acho merecedor, eu abandono a fé. Mas a mensagem espiritual é que tudo é por graça. E se é por graça, não há mesmo merecimento. Há apenas consciência do direito recebido pelo próprio Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Assim, eu só posso andar no Espírito se de fato a minha mente também for espiritual. Quem se opõe à mente espiritual é a mente carnal.
Olha o que Jeremias fala em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Esse texto, que em algumas versões é maldito o homem que confia no homem, alguns entendem que eu não posso confiar nunca no amigo, não é disso que ele está falando. Maldito o Silfarney que confia no braço do Silfarney. A mente carnal me leva a confiar em mim, nas minhas competências, nas minhas capacidades. E isso é exatamente a maldição. Se a bênção é a convicção que tudo está nele, eu preciso que você entenda bem isso aqui. Ser abençoado é ter convicção que toda bênção é espiritual. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Repita isso comigo. Eu não sou de repetir, mas quero que você repita hoje. Diga assim: toda bênção é espiritual. Eu preciso entender isso de verdade. Toda bênção é espiritual. Se ela é espiritual, não é gerada pelo meu esforço e me é entregue por graça. Todo o processo que eu vivo para manifestar essa bênção, trabalhando, relacionando, é exatamente a consciência que eu já sou abençoado e agora eu vivo para manifestar essa bênção. A carne pensa o contrário. A carne pensa que eu produzo isso. O meu braço produz. E se é o meu braço que produz, se eu não sou tão bom, eu não mereço nada, então não mereço nada, eu tenho que sofrer as consequências disso. Isso é o oposto da bênção. Isso é maldição. Portanto, maldito é aquele que confia no seu próprio braço. Em João capítulo 6, versículo 63, olha o que Jesus fala. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Se a bênção é espiritual, e se a carne pensa de forma maldita, e se a bênção aponta para um pai que me abençoa graciosamente, não porque eu mereço, e a carne tenta me convencer que eu preciso merecer o amor desse pai fazendo coisas, essa é uma luta constante. Onde foi que você vê essa luta pela primeira vez na Bíblia? Lembra onde? Alguém lembra? Gênesis capítulo 3. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, o abençoa e dá a ele uma missão. O que Satanás propõe? Vamos fazer o contrário. Faça o que eu estou te mandando, para que eu te abençoe, para que você se pareça com Deus. E daí em diante, todo esforço religioso é carnal e maldito. Que é o quê? Eu produzir coisas que convença Deus de alguma coisa para que eu me torne semelhante a Ele. Se eu oro, e se eu jejuo, e se eu entrego ofertas, na intenção de negociar com Deus, isso é maldito. Se eu oro, se eu jejuo, se eu entrego ofertas, se eu dou esmolas, se eu faço boas obras, na intenção de convencer Deus que eu mereço alguma coisa, isso nasceu na carne, e tudo que nasce na carne é maldito. Então quer dizer que se eu nasci da graça de Deus, eu não preciso fazer mais nada? Sim, farei. Agora não farei para conquistá-la. Farei porque a graça me alcançou e agora eu revelo essa graça. Você entende isso? Isso faz toda a diferença. Por isso Jesus falou que a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu digo a vocês são espírito e são vida. Portanto, eu volto a perguntar, como é que eu faço para andar no espírito? Só tem um jeito. Eu vou andar no espírito quando a minha mente for uma mente espiritual. E a minha mente vai ser uma mente espiritual quando quem alimentá-la não for a carne, mas o que é espiritual. E as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Meus irmãos, como já falamos várias vezes aqui, talvez essa seja uma das gerações que menos conhece Bíblia. As facilidades que a tecnologia nos entregou a todos nós, roubaram de nós o empenho de conhecer a palavra. Porque tudo vem mastigado para nós, e nós de fato não conhecemos a Bíblia. Porque eu não conheço a Bíblia citando textos, copiando e colando expressões. Eu conheço a Bíblia quando gasto tempo mergulhado nela. Amém? Amém, irmãos? Não para conseguir uma chave, as 7 chaves para conquistar a vitória. Não. Como quem quer simplesmente conhecer o coração do Pai. Porque esse livro aqui, gente, não é um livro para ser discutido teologicamente, nem cientificamente. Isso aqui são cartas do amor do Pai por nós. Amém? Nosso Pai deixou testamentos para nós. O coração dele está aqui. E se eu não gasto tempo com isso aqui, eu não conheço o coração do meu Pai. E quando eu não conheço o coração do meu Pai, eu não conheço as bênçãos que há nele. Aí eu posso conquistar coisas pelo meu próprio esforço. Portanto, para que eu tenha uma mente espiritual, eu preciso entender
o que Gálatas, na carta de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, versículos 16 e 17. Olha o que Paulo diz. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. As obras da carne, irmãos, que Paulo fala, na verdade é uma disposição mental que vai contra a palavra. Tudo aquilo que a nossa mente produz, que vai contra a palavra, pode até parecer nobre, pode até parecer belo, mas se vai contra a palavra é mentalidade carnal. Eu não vou ter vida abundante, nem plenitude com mentalidade carnal. Portanto, andar no Espírito não é andar levitando, falando em línguas o tempo inteiro. Não é disso que eu estou falando. Andar no Espírito é ter uma mente dominada pela palavra de Deus. De tal forma que a palavra de Deus governe cada forma de pensar que eu tenho. Amém, irmãos? Amém? Está conseguindo me acompanhar aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando, né? Irmãos, isso é muito sério. Porque Satanás nos seduziu com muitas coisas. Nós achamos hoje que ter espiritualidade é ir no culto bom, que a música é boa, que eu me arrepio, que eu sinto calafrio. Não, não, não. Andar no Espírito é conhecer o que Deus pensa, o Espírito dele pensa. De tal forma que o seu Espírito governe minha própria mente. E aí eu vou entender que vida abundante não tem a ver com o meu esforço, mas com aquilo que é espiritual. A pergunta é, o que eu tenho ouvido o tempo inteiro, está de acordo ou se opõe à palavra de Deus? Quanto tempo eu gasto ouvindo pessoas e quanto tempo eu gasto ouvindo o que Deus pensa sobre mim? A carne se opõe às nossas bênçãos, irmãos. Agora eu preciso pensar numa coisa. Tem uma frase antiga de Martinho Lutero, você deve ter ouvido essa frase já, que dizia o seguinte: ninguém pode impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Por que estamos permitindo que esses pássaros tenham feito ninho em nossas cabeças? Por que estamos permitindo que os pensamentos carnais nos dominem, a ponto de confundir o que é vida abundante com riqueza financeira apenas? E como eu entendo que vida abundante é riqueza financeira, eu preciso guardar tudo que eu tenho para que ninguém tome de mim. Quando eu entendo que a vida abundante é o que flui, como um rio, eu não vou ter medo de ir embora. O que tiver que ir, vai para que o novo possa vir. Você entende isso? Se eu confio de fato que a bênção é espiritual, e que eu estou conectado com Ele, e que minha mente é governada por Ele, o que foi embora... Deixa eu falar uma coisa contigo, irmão. Se você é do Senhor, olha o que a Bíblia diz: o diabo não toca em você. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Deixa eu falar uma coisa com você. Nada que te fizerem, se você está no Senhor, foi sem a permissão do Senhor. Ninguém pode arrancar o teu emprego, ninguém pode arrancar a tua saúde, ninguém pode te ferir, se o Senhor não quiser que isso aconteça. Agora, quando eu não estou nele, minha mente não está nele, eu me governo, eu me preocupo. Eu tenho que guardar cada espaço com muito cuidado. Se eu sei que eu estou nele, se alguém me feriu, o Senhor me feriu. Se alguém me roubou, o Senhor me deixou que fosse levado. Mas espera, isso é muito simplista. Gente, eu digo sempre para as pessoas sobre isso. Por exemplo, eu não estou brincando com a vida. Eu sei que a vida tem riscos. Eu estava falando com amigos sobre isso. O Rio está muito violento e está violento realmente. A gente sabe que está. Mas eu e Patrícia nunca deixamos de ir buscar pessoas no aeroporto de madrugada, chegar de pregações 11 da noite, meia-noite, pegar a linha vermelha. Isso não é displicência, não é porque eu tenho que fazer aquilo. Ah, mas se alguém passar e matar você, porque o Senhor permitiu que eu morresse. Eu não estou dizendo de eu ir lá para a favela, na boca de fumo, provocar os traficantes e provocar minha própria morte, isso é suicídio. Mas se eu preciso andar e fazer, a minha vida está nele. E se ele quiser levar a minha vida, vai levar. Agora, isso é para tudo, até para os meus bens. Eu não tenho que ser um irresponsável no trabalho, amém, gente? Eu tenho que fazer o melhor de mim no meu trabalho. Me dedicar com excelência, porque eu sou luz ali. Eu faço o melhor de mim, não porque eu quero ser aplaudido pelo empregador, é porque eu sou um filho do Pai Celestial, e eu quero que ele olhe para mim e fale: ali está um filho de Deus. Ele é diferente, ele faz tudo com excelência, é um filho do Pai Celestial. Mas se um dia a empresa me mandar embora, o Senhor permitiu que fosse assim. E se eu tiver que voltar a vender bala no trem, se eu tiver que vender doce de porta em porta para levantar o recurso, eu vou ser próspero ali também, porque ali o Senhor vai estar cuidando de mim. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Isso é verdade, gente.
Eu não posso ficar sobressaltado pela economia desse mundo, se eu creio que toda bênção é espiritual e que o Pai cuida de mim. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8, olha o que Paulo diz. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8, Paulo diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a lei do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, isso é muito sério. A gente sempre pensa que estar na carne é simplesmente está em adultério, está roubando alguém. Estar na carne é ir contra o que a própria palavra de Deus declara. Bem, se a palavra de Deus declara que eu tenho que perdoar quem me ofende, e a minha família diz que quem perdoa é fraco, a quem eu estou servindo? A minha família ou a palavra? Se a palavra de Deus declara que eu tenho que amar o próximo a mim mesmo, se for preciso repartir o pão, vou repartir, e a minha família diz que farinha pouco o meu pirão primeiro, eu obedeço mais à minha família do que ao Pai, a quem eu estou servindo? Então, andar na carne, ser conduzido pela carne, é inimizade contra Deus, não só no adultério e na prostituição. Portanto, a vida abundante e plena significa que tudo que é meu é dele e é nosso, que o Senhor nos deu. E ao viver dessa forma, eu entendo que eu não preciso ter medo de nada, de perder nada, porque o Senhor é quem me abençoa. Quando isso não é verdade, os meus bens me dominam. E isso é dominado pelos meus pensamentos. Quem está moldando o seu pensamento? De quem se anda perto? O que as pessoas falam para você que te ensinam? Com quem você gasta tempo? Você precisa pensar nessas coisas. Porque quem está moldando o teu pensamento está controlando o teu destino, irmãos. Agora, toda vida financeira abundante está dentro da lei da abundância, que envolve, repito mais uma vez, abundância de amizades, abundância de espiritualidade, abundância de vida, abundância de amor. Vocês entendem isso? Amém? E aí tem um princípio estabelecido dentro da lei da abundância, que ele é determinante para eu ter ou não ter uma vida financeira com abundância. E esse princípio está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 15. Eu quero ler com muita atenção esse texto, porque muitos nós temos errado nesse ponto. Nós estamos entendendo o que de fato é esse princípio, chamado de princípio da semeadura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 15. Diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Esse versículo aqui daria um seminário longo, né? Olha o que Paulo está dizendo. Eu julguei necessário recomendar aos irmãos, né? E que vocês, ao ofertarem, façam isso não como quem busca algum bem, mas quem expressa generosidade e não avareza. Versículo 6. E digo isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus.
Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Nós vivemos no mundo capitalista, irmãos, e a mensagem é: retenha para não perder. E de novo, eu falo, não há nenhum erro em você ter economias, fazer aplicações, guardar dinheiro, investir, não há nenhum problema. Mas se isso governa a minha vida de tal forma que eu nunca libero nada para abençoar ninguém, está apontando para um tipo de avareza, onde a minha mente é muito mais carnal do que espiritual. Um dos motivos que fez a gente pensar nessa mensagem, compartilhar com vocês, conversando com o colégio pastoral da igreja, com a diretoria, nossa igreja não tem enfrentado dificuldade, fique tranquilo, graças a Deus. Deus tem cuidado de nós, nossas finanças são muito bem supridas, nossas contas são pagas, graças a Deus, todas em dia, nossas obras estão acontecendo, não estão passando nenhum aperto financeiro. Essa igreja é muito generosa, nos dízimos, toda vez que fazemos uma campanha, o povo chega junto e abençoa, graças a Deus. Os pastores que recebem sustento não estão com renda atrasada, nada está acontecendo. Mas nós percebemos uma coisa, nos domingos principalmente, há muitas pessoas que não dão sequer R$1 de oferta. Talvez porque não entenderam que o símbolo da semeadura não está no valor monetário, se é 100 ou 50 reais. Mas é se eu estou sempre pronto a liberar algo para abençoar. Isso talvez aponte para um princípio importante, que eu não tenho entendido ainda, que esse é um princípio constante, semear e colher, semear e colher. A vida inteira. A única forma de semear não é aqui na igreja. Eu posso semear numa ONG, semear na vida de alguém que tem necessidade, um vizinho que está passando aperto, talvez comprar o gás para alguém, talvez pagar um curso para uma pessoa que não pode pagar seu próprio curso, talvez ajudar um necessitado. São várias formas, mas eu preciso entender que esse princípio é constante, porque é uma fluidez, porque é abundante. Para que não seja por peso, nem por necessidade. A lei da abundância perpassa a lei da semeadura. Paulo fala: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. O que é semear pouco ou colher pouco? O que é semear pouco ou semear muito? Não é apenas de valor financeiro que a gente está falando. Talvez alguém possa dar R$100 de oferta que está sobrando para ele. Talvez alguém dê R$2, aquele seja o sacrifício que ele tinha naquele dia. Mas é a abundância com a qual entrego. Quer ver um exemplo simples? Nós aqui trabalhamos com dízimo. É um princípio que a gente falou várias vezes, que nós não cobramos a imposição de um dízimo como imposto, como acontece em Israel, porque a lei não habita mais entre nós, mas a graça, e na graça, na verdade, não apenas 10%, mas tudo que temos é do Senhor. Mas nós aprendemos que o dízimo é uma boa forma de manter uma certa equidade, todos devolvem 10% do seu sacrifício. Sabe onde a gente começa a perceber que o nosso coração está começando a ficar mesquinho? Por exemplo, eu recebo lá, sei lá, R$789. Aí eu tenho que dar um dízimo de R$78,90. Por que eu não dou 79? Ou até 80, mas eu boto 79, 80, certinho, que eu tenho que cumprir a lei. Parece coisa simples, mas é de fato, você não está cumprindo uma lei mais. O dízimo para nós não é mais uma lei, gente. É um princípio. A lei passou na cruz. Amém, irmãos? Amém? Ninguém vai ser condenado porque não dá dízimo, vai para o inferno porque não dá dízimo, não existe isso mais. Você não tem que dar dízimo por medo de devorador, medo de demônio. Para com isso, já passou na lei. Eu falo por um princípio agora. É um princípio de integridade, um princípio de, é minha família, é minha casa. Então, cada um dá 10%, eu vou dar 10% também. Mas porque eu fico preocupado com centavos. Às vezes eu não percebo isso, que para minha carne, eu não penso assim quando vou no restaurante, e nem olho quanto é a conta, e como primeiro, depois eu penso em pagar. E quando vou entregar uma oferta, eu fico preocupado em pegar a cédula mais antiga ou o valor menor que eu tenho. Irmãos, então, por favor, entenda mais uma vez, não é aqui um apelo para que se dê mais oferta, porque estamos precisando, porque graças a Deus, Deus tem cuidado das finanças dessa igreja. Meu cuidado é com você. Entender que esse espírito pode estar apontando para algo mais sério, que é o medo de perder. Porque você acha que você produziu essa riqueza. A semente tem que ser entregue, gente. Toda semente que não entregue, eu lembro de uma mensagem que ouvimos uma vez eu e Patrícia sobre isso, alguns anos atrás, sobre aquilo que não está produzindo frutos, é semente. E se você te comer a tua própria semente, vai acabar ali. Mas se você plantar e deixar morrer, ela vai gerar uma grande colheita. Nós como igreja vivemos isso. Quem é mais antigo lembra disso.
lá atrás, quando começamos a juntar dinheiro para comprar um terreno para a nossa igreja. Estávamos lá no centro de Nova de Mesquita, fizemos um projeto Canaã para levantar recursos. Nós teríamos que comprar alguma coisa pelo centro de Mesquita, nós queríamos isso. E chegamos a juntar, na época, se não me falha a memória, R$35 mil. E nós falamos, não vai dar para comprar nada com isso aqui. Está difícil, tudo muito caro. Sentamos em presbitério, chegamos a um acordo que aquele valor não estava sendo bastante, e nós íamos parar aquele projeto, íamos guardar aquele dinheiro, até que Deus desse uma nova mensagem para nós, íamos reformar o espaço que estávamos congregando. Reformar o ambiente, melhorar o ambiente. Naquele meio do processo, um amigo nosso, de uma igreja amiga, estava com um problema. Ele estava numa área, precisando murar a sua área, ele precisava de cerca de R$35 mil. Nós entendemos, esse dinheiro não é nosso, está aqui parado, é do reino, e doamos para esse irmão. E esse irmão conseguiu fazer obra na igreja dele, com a oferta que a igreja passou para ele. Alguns anos depois, compramos essa área aqui por R$350 mil. Estávamos com dízimo e não sabíamos. E esse imóvel hoje vale muito mais do que isso, com certeza, mas na época era R$350 mil. Estávamos com dízimo e não sabíamos, demos o dízimo só porque não era nosso, porque ele estava apodrecendo com a gente. Tem coisa que Deus dá para nós que não é nossa, é para dar para o outro. Eu fico guardando, retendo. Aquela roupa que está envelhecendo, a comida, aqueles bens que estão sendo gastos na sua casa, sem ninguém usar. Às vezes Deus está querendo que você semeie para alguém. Sim, você pode aplicar, mas será que eu preciso ter tanto medo que eu não posso abençoar a vida de outro com o que Deus me entregou? É disso que Paulo está falando. Eu posso ofertar, mas eu preciso sempre entender que toda oferta é um sacrifício. A oferta não pode ser sobra. Tem que ser sacrifício. Há um texto em 2 Samuel, capítulo 24, quero que você leia comigo, vai estar aqui na tela, que fala sobre isso. 2 Samuel 24, 17 a 25 diz: Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: Por que o rei, meu senhor, vem até este teu servo? Davi respondeu: Para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a carga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, os holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Toda oferta deve ser um sacrifício. Quando Davi foi convocado pelo profeta a entregar uma oferta ao Senhor, isso aqui estão falando de Antigo Testamento, amém? Relaciona a outra, quer que você entenda isso. Relaciona a outra. A maior oferta não tinha sido entregue, que é o Filho de Deus. Então, até aqui as ofertas faziam parte dessa aproximação também. Era um período, mas o princípio era o seguinte: na hora de entregar a oferta, Davi foi até Araúna e disse: Eu quero comprar esse campo. Deus mandou comprar esse campo e oferecer aqui uma oferta ao Senhor para que cesse a praga em Israel. Qual foi a proposta de Araúna? Não, senhor, faz o seguinte: eu te dou o campo de graça. Inclusive dou os bois também para o sacrifício e material do arado para fazer fogo. E Davi disse: Não, jamais oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Então um princípio importante da semeadura é que semente tem que custar. Tem que fazer falta para mim. Oferta não é loteria, gente. Eu não dou R$10 para ganhar 100. Quem tem R$10 aqui vai ganhar 100 amanhã. Isso é um acordo, isso é um jogo. Eu estou negociando. Eu não posso ofertar com esse pensamento: se eu der R$100, eu vou ganhar 1.000 depois. Não, os primeiros derem R$100 vão ser... Não, oferta não é para isso. A oferta é: eu estou entregando algo que me falta. Se eu vim com R$200, vou dar 100 de oferta, eu vou voltar para casa com 100 a menos. Eu perdi. É uma perda. Por amor, por sacrifício. Seja com o irmão, seja com a igreja, seja com a organização que queira abençoar, eu sempre vou estar perdendo e tem que ser um sacrifício. Eu preciso aprender a ofertar valores que me façam falta. Se eu entrego a oferta só porque está sobrando para mim, isso é troco. Não faça isso com Deus. Pode ser R$2 só de oferta. Pode ser moedas, mas tem que ser um sacrifício. Você entende isso?
Amém, irmãos? Oferta também fala do quanto eu priorizo o reino de Deus. Em Ageu, capítulo 1, tem uma história muito forte sobre isso. Ageu 1, do 2 em diante. Diz assim, Ageu 1, do 2 ao 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com o sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Parar por aqui, até o versículo 9. Irmãos, isso é muito sério. De novo, é outro momento, é o tempo da lei, onde o templo de Jerusalém simbolizava o lugar do encontro com Deus. Israel foi levado cativo para a Babilônia. Deus os traz de volta. E quando os traz de volta, a promessa deles é a seguinte, vamos reconstruir o templo. Eles começam a obra e param a obra. Sabe por quê? Porque cada um começa a construir sua própria casa. Fazem casas luxuosas, de mármore, diz o texto bíblico, no original, casas suntuosas, que eles moraram na Babilônia, conheceram casas suntuosas, esquecem o templo. E o Senhor fala, eu não posso ver alegria nisso. Não temos mais necessidade de um templo luxuoso. O templo tem que ser confortável, porque é o lugar do encontro, mas não precisa mais de um templo luxuoso, suntuoso. Deus não depende disso. Deus não habita em paredes feitas por mãos de homens. Isso aqui é um galpão que hoje é um templo. Se um dia Deus nos tirar daqui, isso pode virar uma loja, um mercado. O santo não é esse lugar, amém, gente? Esse lugar não é santo, isso é um prédio. O que é santo é a união dos irmãos. É a Assembleia dos Justos, é o nosso encontro. Pode ser embaixo de uma árvore, numa catedral ou no barracão de madeira, não importa. Agora, não é de prédio que a gente está falando. O templo agora são as vidas que são restauradas pelo Senhor. A obra do Senhor agora é como diz Tiago, qual é a religião que agrada a Deus? É cuidar do órfão e da viúva e se desviar do pecado. Então, hoje o templo são as vidas que nós tocamos, que cuidamos, que abençoamos, é trazer justiça social, é trazer prosperidade à sua volta. O que ele está dizendo? Vocês foram abençoados, foram libertos do Egito, esqueceram disso, cada um cuida da sua própria vida. Isso é um aviso muito sério, irmãos. Se eu cuido só de mim mesmo, porque a mesquinhez não está só no dinheiro. Você sabe qual um bem precioso que muitos de nós abrimos mão de entregar para Deus por causa da nossa própria riqueza? Tempo. Me desculpa sempre, eu não tenho tempo para cuidar de ninguém. Repito, eu sei que há momentos da vida que você precisa dedicar a uma questão específica. Mas você já parou para pensar quantos anos você não tem tempo para cuidar de ninguém? Você não gasta energia com ninguém que não seja você mesmo, sua própria família? Quando eu faço isso, eu estou desprezando o tempo do Senhor, que são as vidas, e cuidando do meu próprio templo. Isso é abominável diante de Deus. Quando eu vivo só para mim mesmo, não gasto mais tempo no templo dele, que são as vidas. Você entende isso, irmãos? Todo sacrifício de oferta fala do quanto eu priorizo o reino de Deus. Nós também podemos semear, como eu falei, na vida uns dos outros. Isso é um ponto que eu tenho me alegrado muitas vezes aqui na igreja. Eu ouvi histórias que eu fico sabendo de alguém que abençoou o outro. Ou como pagando um curso, ou ajudando, dando um recurso, ou dando um bem, um presente. Há uma alegria na partilha. Isso também fala de abundância. É um texto bíblico que eu amo que fala sobre isso, quero compartilhar com você também, que é 2º livro de Reis, capítulo 4. Eu sei que eu estou recheando você com vários textos bíblicos, mas com qual a intenção de fazer isso aqui hoje, gente? O que nós falamos no começo? A palavra que ele nos deu é espírito e vida. Todo o pensamento espiritual vem da palavra. Eu não quero usar filosofias minhas, nem métodos meus. Quero que você ouça a palavra, o que a palavra está dizendo. E que esses textos que lemos aqui hoje, por favor, se puder, releia-os várias vezes essa semana. Permita que a palavra vá produzindo em você o que ela tem que produzir. Porque a vida abundante vem daí, amém? Essa mensagem fica gravada, você pode pegar no YouTube depois, pegar cada texto bíblico desse e replicá-lo, relê-lo. Permitir que essa palavra produza a mentalidade abundante em você.
eu posso abençoar os outros. 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 17. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vai chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Uma das formas da plenitude de Deus, da vida abundante, ser manifestada, irmãos, além da oferta no templo, além dos dízimos, se envolver cuidando dos outros, é o quanto abençoa pessoas. Isso é uma coisa ruim nesse tempo, é o quanto tudo influencia ao egoísmo. É o meu direito, o que eu posso ter, o que eu posso dar para os meus filhos. Nós não estamos percebendo, eu sei que a violência é algo cruel, gente, eu não estou aqui julgando ninguém quanto a isso, tá? Nós não estamos percebendo o quanto estamos voltando para o feudalismo. Cada condomínio é um feudo fechado, onde ali tudo é seguro, e fora do condomínio tudo pode acontecer. Nós não estamos nem percebendo isso. O quanto nos fechamos numa vida que eu preciso estar bem e o outro que se exploda. Essa história é interessante. O profeta passava por aquele lugar sempre. E essa mulher percebeu isso. E ela fez uma coisa interessante. Ela decidiu abençoar a vida desse homem. Ela podia ter dado uma tenda para ele ficar, mas ela fez um quarto de alvenaria. Ela construiu um prédio. E nesse quarto, ela não colocou só uma esteira, como era comum naquele tempo. Ela colocou uma cama. Colocou uma mesa. E colocou um candeeiro, colocou uma lamparina. Sabe o que isso quer dizer? Ele deu um quarto de luxo para ele. Confortável, aconchegante, lugar para ele sentar e ler. É como se fosse ela colocasse uma suíte, sabe, da melhor qualidade, um ar-condicionado central, um sistema de internet, com um bom laptop. Ela preparou tudo para que ele tivesse conforto. Porque quando ela quis doar, ela não doou de qualquer forma. Então, não abençoe pessoas com o que restou. Não dê aquela roupa rasgada, ventilador de uma hélice só, sabe? O sapato furado. Se for abençoar alguém, abençoe com dignidade. Amém, gente? Se é para ajudar alguém, você vai comprar para a cesta básica, você não vai comprar o feijão com Brasil para sua casa e comprar o feijão tico-tico no fubá para o outro lá, que custou 10 centavos. Você não vai comprar o arroz bom para sua casa e o arroz pior para entregar na cesta básica. Não, porque você vai dar para o seu irmão o seu melhor. Amém, irmãos? Amém? Isso é sério. Ela fez o melhor que ela pôde fazer. Entender que generosidade gera generosidade. Quando Eliseu foi abençoado, ele falou: preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Por favor, não se torne alguém que só recebe. Não seja alguém mesquinho, que está sempre pedindo oração, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo apoio. Ninguém cuida de mim, ninguém me dá atenção. De quem você cuida? Mas eu sou tão pobre, pastor. Você pode repartir alguma coisa. Eliseu não tinha dinheiro, mas tinha dons do Espírito Santo. Ele perguntou como podia abençoar aquela mulher. Essa história é longa, vocês sabem disso, ela vai mais além, né? Que essa mulher engravida, tem a criança, essa criança morre, e ela coloca a criança morta na cama que ela doou para o profeta. E é naquela cama que esse menino ressuscita. E tem mais uma coisa, está vindo a guerra, Eliseu avisa a mulher para ir embora. Ela vai embora, escapa de morrer. Quando ela volta para a terra dela, e Geazi está diante do rei que dominava aquele lugar, ele dizia: houve uma mulher aqui, que o seu filho... Quem é essa mulher? Ela chegou aqui agora. Ela recebe de volta a casa dela, a terra dela e tudo que ela plantou e colheu, não plantou e colheu, mas é o direito dela aqueles anos inteiros. Uma bênção de generosidade vai para a vida toda. Nem sempre virá da mesma pessoa que se abençoou. Tem uma história que eu amo contar aqui, vou encerrar já, nosso tempo acabou, que é de um pastor norte-americano. Essa história linda que ele conta, né? Ele disse que uma vez estava na praça, seu pai é o pastor Joe Austin, que é um dos pastores mais ricos dos Estados Unidos, uma igreja muito rica.
E ele disse que um dia estava na praça, mais jovem, pregando, e o pai dele, já um pastor já idoso, dando dinheiro a um cabeludo lá na praça. E ele falou, pai, dê dinheiro para esse cara pode ser um drogado aí, pai. Tá. Não, meu filho, ele falou que é filho de crente, está afastado da igreja, está longe da casa dele, queria só comprar passagem. Mas, pai, você pode ter dado dinheiro para a pessoa errada. Meu filho, se ele está me enganando, é com ele e Deus. Eu abençoei a vida dele. Eu quis abençoar, eu liberei. E eu faço, sabe por quê, meu filho? Porque eu gostaria muito se um dia um filho meu precisasse de apoio e encontrasse alguém para abençoá-lo. Aquilo passou, os anos se passaram, Joe Austin era um grande pastor, muito rico, e um dia ele estava na Índia com a sua família, indo para um local bem distante, e o carro dele deu defeito na estrada, perto de uma favela. Apavorado, norte-americano, veio um carro na contramão, parou, disse, algum problema, falando em inglês com ele. Aquele moço pegou o pastor Joe com a esposa e com o filho, levou até o hotel, deixou no hotel, voltou com o pastor Joe Austin, arrumou o mecânico, consertou o carro, fez tudo. Daí ele foi pagar, não, é só para abençoar a sua vida. Ele pensou, agora eu lembrei do que meu pai falou. E eu creio nisso. Eu talvez esteja colhendo bênção agora que minha mãe plantou. Meus avós plantaram. Então a generosidade é um canal de abundância. Seja generoso, irmãos. Seja uma pessoa generosa, abençoe pessoas. Sabe, procure adolescentes da igreja que os pais não são da igreja, que às vezes precisam de um abraço de uma pessoa adulta. Eu me converti com 11 anos. Tudo que eu aprendi de família foi na igreja, com pessoas mais antigas que me abraçaram, me acolheram, quando meu pai era uma pessoa distante. Perdi meu pai quando eu tinha 15 anos de idade, e foi na igreja que encontrei pais que me ensinaram a estudar, me preparar. Meu pai era analfabeto, fez o que pôde fazer, mas foi na igreja que eu encontrei referência para isso. Você pode abençoar pessoas, amém? Você pode ser generoso. Como? Sendo um patrão que paga de forma justa, sendo um funcionário que é honesto no seu trabalho, seja generoso, porque generosidade é um dos sinais de abundância, irmãos. Você pode dizer amém por isso? E para fechar, saiba de uma coisa, Deus é o Deus que retribui a generosidade. Mateus 10:42 diz, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a recompensa. Mateus 10, 29 e 30. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. É o que Deus fez por mim, por nós, né, irmãos? Nós temos uma família distante, minha família mora toda em Fortaleza. A família da Patrícia mora aqui, mas não somos tão próximos assim. Olha quantos irmãos Deus nos deu aqui. Irmãos, mães, filhos, pais, com perseguições, com lutas também, é verdade. Mas são famílias, né? 100 vezes mais, é o que ele prometeu, por causa da generosidade. E, finalmente, Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 19, para nós encerrarmos aqui. Paulo diz assim, Filipenses 4, 10 ao 19. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que aceita o que lhe agrada, que Deus aceita e lhe agrada. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Assim como Paulo disse, eu quero falar sem nenhum medo de errar, honestamente, nem eu, nem essa igreja está aqui pedindo a você ajuda porque precisa de alguma coisa, porque Deus tem cuidado de nós. Mas nós queremos, como disse Paulo, é que aumente o crédito de vocês. Há uma conta celestial, é disso que ele está falando. Literalmente é isso. Quando eu sou alguém que abençoa, que é generoso, eu abro uma conta nos céus. É disso que ele falou sobre acumular tesouros nos céus. E isso um dia volta para nós.
Então, em nome de Jesus, irmãos, eu espero que essa mensagem de hoje, que foi um dia de ensino para todos nós aqui, tenha dito a você o seguinte: Deus quer te dar uma vida abundante. Mas essa vida abundante começa quando a abundância está dentro de você. E você não retém nada. E libera, sem medo, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Você pode dizer amém? Muita gente tem andado ansioso por falta dessa abundância. Mas eu quero orar hoje para que haja paz no seu espírito e abundância. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com Deus. Feche os olhos com a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã de aprendizado. Há muito tempo o nosso colégio pastoral, a nossa diretoria vinha orando para, em algum momento, lembrar a igreja o quanto é importante a abundância, o quanto é importante uma vida generosa, para que assim a vida abundante se revele em nós. Eu oro para que haja prosperidade desse povo, Senhor. Que muito recurso passe pelas mãos deles. Que aqueles que têm seus negócios próprios vejam seu negócio prosperar, Senhor. Que aumente seus funcionários, aumente seus clientes, seu lucro. Mas que esses homens também sejam justos, Pai. Que os seus funcionários não recebam apenas salário mínimo, mas recebam um recurso maior que todo mundo paga. Que haja equidade no coração deles. Sejam pessoas que vão dar justiça aos seus funcionários. Vão ser pessoas generosas, bondosas. E vão ser prósperos. Oro para aqueles que são funcionários, Senhor, que sejam plenos no seu trabalho. Por mais simples que seja o seu cargo na empresa, que ele seja o diferencial naquele lugar, Senhor. Que ele seja excelente no que ele faz. Que ele seja dedicado, seja íntegro na maneira que ele trata o seu patrão, Senhor. Oro pelos que são profissionais liberais, são vendedores, autônomos, que o Senhor dê recurso a eles, Pai. Pai, nos dá prosperidade, financeira também, mas para que isso sirva para o teu reino. Possamos investir em ONGs, em projetos sociais, possamos ajudar pessoas que estão fazendo missões no campo transcultural, que possamos apoiar pessoas que se dedicam para o teu reino integralmente, Senhor, para que haja abundância de bens, que os nossos filhos sejam prósperos e que a generosidade do Senhor se torne abundância em nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento encerrar a transmissão. Agradeço você que está assistindo online, que haverá um momento especial no final aqui agora.